colocar o capítulo em seu devido lugar na Epístola aos Romanos. Em que altura nós nos encontramos neste livro maravilhoso? De onde viemos? De onde viemos? Capítulo 3, o veredito: não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Sabemos que o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Eu, tu, vocês e todos. Um quadro lamentável, irreparável, terribilíssimo. Sendo nós criaturas caídas, nossa visão da gravidade do pecado, mesmo que sejamos salvos, é muito limitado. Imagine só, não há um justo, nenhum sequer. Todo mundo condenável diante de Deus. Que cena para a divindade contemplar. Fazer o quê? Parece que não há solução. Não há maneira. Todos pecaram. Mas, capítulo 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Não é uma solução, é mais do que uma solução. É uma salvação divina, verdadeira, altíssima. Observe a personalidade que entra em cena. Sendo justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas para tratar da lamentável situação, Deus não encontrou um anjo idôneo, nem um conjunto deles, nem mesmo entre serafim, querubim, ou na área dos príncipes celestiais. Tornou-se indispensável que ele colocasse a mão no seu coigual, no seu filho,
unigênito, em quem habita toda a divindade. E assim, como nós sabemos, não foi achado mais ninguém na vasta criação idôneo para efetuar a nossa salvação. Uma pessoa, e não tem tal aqui hoje, uma pessoa diante deste desafio diria, então tá, entra em cena o eterno Filho de Deus, com seu grande poder, sabedoria infinita, ele sim resolve. Não. Só se pode resolver quando entra em cena aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Estamos diante de algo demais, acima do nosso alcance. Abrimos o canto do olho para enxergar. Contemplamos na cruz o eterno Filho do eterno Deus. Mas, meus amados irmãos, Deus enviou quem não podia falhar, quem não podia faltar, sendo Ele o único idôneo para realizar a obra salvadora, obra esta que lhe custou sofrimento impenetrável, incalculável, infinito. A cena é outra. A grande transação se realizou. O Salvador saiu da morte além e subiu ao céu, sendo convidado a se assentar à destra da majestade nas alturas, em pé de igualdade inquestionável. E ao tomar aquele lugar à destra da majestade, ficou declaradíssimo a perfeição da sua obra. Nada faltando. De forma tal que, onde agora estamos, qual o veredito? Agora? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz o principiante, é demais. Não pode ser. É inconcebível. Mas a palavra de Deus fala com voz de autoridade. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
nós, os salvos, não apenas pertencemos a Ele, somos incorporados em Cristo. Em Cristo Jesus. E assim, o que dantes conheceu, também predestinou para serem salvos, não. Para terem um lugar no céu, não. Para escaparem do tormento, não. Claro, tudo isto está incluído. Também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Quem pode assimilar isto? E ao que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, declarado justo perante o trono eterno de Deus. Você, irmão, e eu. E aos que justificou, a esses glorificou. Mas você diz, tem problema aí. Eu não tenho sido glorificado já. Sim, mas é coisa tão certo que é apresentado como fato realizado. Você e eu termos a semelhança a Cristo por toda a eternidade é tão certo como se já fosse realizado. Porque diz o apóstolo, quem nos separará do amor de Cristo? E ele vasculha o universo. Não há força que possa separar os salvos do amor de Cristo. Porque, diz ele, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vasculha o universo. Existe uma força idônea para desfazer a salvação que eu tenho em Cristo. Nenhuma força. O desafio, não há ninguém que possa aceitar. Bem que o apóstolo Paulo, ainda em capítulo 11, diz: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. E nós acrescentamos: Amém. A Epístola aos Romanos contém 136 referências a Deus, mais do que em qualquer outro livro no Novo Testamento. Mas agora,
Agora, como é que nós vamos reagir? Vamos dizer grande coisa, tenho certeza da salvação e... Então, vou indo de carruagem suave para o céu. Nenhuma pessoa salva pode pensar assim. O que eu devo ao meu Deus, ao Salvador? Com emoção, o apóstolo diz: rogo-vos, é um apelo emocionante pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Romanos 10, 12 e 1. Irmãos, podemos nos conformar com algo menos? Diante desta tão grande salvação? Isto aqui, então, era para futuros servos de Deus? Era para futuros anciãos? Não. Rogo-vos, todos os salvos, apresentar o vosso corpo. Em Romanos 1 e 24, nós temos um quadro triste. Corpos desonrados pela imundícia. Corpos desonrados pela imundícia. Eu não sei quais os pensamentos surgem na consciência do irmão, da irmã. Mas isto já era. O que temos agora? O que oferecemos desde que Deus nos salvou? Corpo santo e agradável a Deus. A mão que roubava pode ser a mão com que servimos a Deus. Que transformação! Agora, vamos terminar a introdução chamando atenção a algo que aparece bem em seguida, tá? Até no 2º versículo. E não vos conformeis com este mundo. Observe. Esta dedicação vai nos afastar dos caminhos, dos hábitos do mundo. Vai nos colocar em outro ambiente, com outro andar. Agora, no nosso estudo, nós vamos acompanhar os versículos, e para isto eu conto
muito com a colaboração dos irmãos. Eu sei que eu não tenho todas as respostas. Quando eu não tenho, eu digo e conto com outro irmão para ajudar. Então, vou passar aí e aí vou esperar os irmãos. Pode querer fazer diversas observações gerais e daí em seguida vamos para versículo 1, 2, 3 e assim por diante. E contamos muito com a boa mão de Deus e que tenhamos um ambiente muito propício à edificação e aprendizagem de todos os presentes. Romanos 12. Seu Tomás, Pois não. nos primeiros 11 capítulos, como o senhor bem explicou, podemos dizer que temos as misericórdias de Deus. Nos últimos capítulos, a partir deste capítulo 12 até o fim, podemos dizer que temos a vontade de Deus. O senhor aceita que estes primeiros 2 versículos agora mostram como podemos avançar das misericórdias de Deus para provar a vontade de Deus nas nossas vidas? Estenda um pouquinho mais. Como que os versículos fazem isto? Eu estou pensando no fim do versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele explica, o caminho para alcançar essa vontade de Deus envolve 3 coisas. Consagração. E também uma distinção, uma vida diferente do mundo e um pensar diferente. Uma transformação da mente. 3 coisas essas coisas produzem a vontade de Deus. E daí, a partir do versículo 3, até o fim da epístola, podemos dizer, ele está explicando o que é a vontade de Deus. O irmão está dizendo que se o crente quer saber qual é a vontade de Deus para mim, para minha vida, ele entrando na prática de versículo 1 e 2, ele está a caminho de poder discernir. Essa, sim, é a minha convicção. Então, nós ouvimos pessoas falando levianamente da vontade de Deus. Deus me revelou isso e aquilo. Mas aqui temos a receita. Consagração. O corpo sobre o altar. Uma vida distinta neste mundo, uma transformação da mente. Esta é a receita para provar a vontade de Deus. E além de discernir, de concordar com Deus, que é ideal, embora custosa. Para mim, esta é a mensagem dos primeiros 2 versículos. Seu Lindsay? Ao lermos a epístola aos Romanos,
nós descobrimos que a salvação, além de atingir a nossa alma, atinge o nosso corpo, o corpo físico. O Senhor corretamente disse que no capítulo 1 nós temos corpos desonrados pela imundícia do pecado. Capítulo 6, temos ali o corpo desfeito para que não sirvamos mais ao pecado. No capítulo 8, nós lemos a expressão a redenção do corpo, que há de se dar no momento do arrebatamento. E agora nós vamos aprender sobre a consagração, a dedicação do corpo a Deus. Mas certamente o Senhor ia concordar que abrange mais do que apenas o corpo. A pessoa inteira tem que ser consagrada. Seria isto que o apóstolo realmente está dizendo? Ele usa o corpo para a pessoa inteira? Aí nós temos uns pensamentos sobre o corpo em Romanos para ampliar. Muito obrigado. Concordam, irmãos, que para Paulo, para o Espírito Santo, o corpo é a pessoa toda aqui? Não estando no corpo, nada feito. Eu creio que ele usa a linguagem do corpo porque ele está pensando em sacrifício, mas indica a pessoa completa. Joel? Quando começa isto em nossas vidas, esta misericórdia e desfrutar de fazer a vontade de Deus, estou pensando em pessoas confessando a salvação. Quando começa isto em suas vidas? O irmão perguntou quando? Quando? Sim. Essa é uma pergunta que tinha de ser feita. O irmão está perguntando quando? Eu tenho uma resposta bíblica, por conseguinte, correta. O apóstolo Paulo, no momento da conversão, disse: Senhor, que queres que eu faça? Talvez não tenha sido assim conosco. Nós não encaramos isto, talvez, na hora. Deveria haver uma certa reação, mas seria triste se nunca o irmão, a irmã, encarou este assunto. Seria triste. O que eu vou dizer em resposta? Que cedo na vida de salvação, que depare com Romanos 12, 1 e 2. Seu Lindsay. Moisés manda, Paulo roga. Veja só a diferença. A respeito deste assunto de consagração, se não houvesse vontade espontânea da parte do crente, nada
nada ia adiantar. Mesmo uma ordem apostólica. Isso é muito importante. É fruto do amor para com Cristo. Isto. E com uma ligação íntima, não somente com os capítulos anteriores, mas quem sabe principalmente com aqueles últimos versículos do capítulo 11 que o Senhor destacou. Uma visão da grandeza imensurável do nosso Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a fonte, o meio, o alvo de tudo. Glória, pois, a ele eternamente. Com essa visão, que mais a gente podia fazer? Seria impossível não ter uma reação. Alguns sugerem que o termo rogo também indica que o apóstolo Paulo, ele sabe do custo. Ele não diz isto levianamente. Ele mesmo provou o custo de uma vida dedicada ao seu Deus. É um assunto delicado e solene. Seu Roberto? Eu queria notar as duas últimas palavras do versículo 1, seu Tomás. Culto racional. Quando se fala em cultos, normalmente se tem uma ideia de um mero termo religioso, mas é bom notar que essa palavra aparece em Hebreus capítulo 9, sobre os sacerdotes entrando no santuário do tabernáculo e ali fazendo os serviços. É aquela palavra. E a atualizada diz serviço sagrado. Então, que elevadíssimo privilégio os filhos de Deus, as pessoas salvas têm nesse serviço agradável a Deus. Atualizada, de novo, serviço sagrado. Olha aí, tome nota. So, Greg, ajude o irmão. Com paciência, não tem problema. Em capítulo 3 nós temos a condenação. Capítulo 5, a justificação. Agora a consagração. Isso aí acontece uma vez o dia a dia, a consagração. Nós queríamos chegar a este ponto. Isto é muito importante. O que eu vou dizer é sincero. Eu não posso ler este versículo sem me perguntar como é que tu estás em relação a esta dedicação. Este versículo me esquadrinha. E eu estou muito tempo salvo. Então, é assim que eu entendo este versículo. Me dá 30 segundos. Um homem me disse uma vez que, às vezes, o crente tem em miniatura um Getsemane. O jardim, onde o bendito Salvador disse: não se faça a minha vontade, mas a tua.
Pode haver moças aqui que tiveram proposta de namoro com um rapaz de qualidades admiráveis, porém não salvo. E a sós com Deus, essas moças disseram: não se faça a minha vontade, mas a tua não aceito. Isto pode ter acontecido. Uma coisa, um passo decisivo na sua vida. Mas eu insisto que este versículo deve desafiar o crente novo e o crente velho e o crente de meio caminho. Agora, me dá uns 2, 3 minutos para ver se os irmãos estão de acordo. Sr. James. O senhor já mencionou um exemplo bem interessante do apóstolo Paulo. Será que poderíamos dizer que o ideal seria o exemplo dele? Bem no momento da salvação, nós vemos ele querendo a vontade de Deus, que queres que eu faça, e não vemos mudança nesse propósito através da vida dele. Para mim, este seria o ideal. Só que na realidade, eu teria que dizer, não é bem assim na minha vida. Deveria ser. Então, muitas vezes é uma coisa, pode ter uma crise na vida, mas muitas vezes, sendo honestos, teríamos que confessar que precisamos visitar este capítulo de novo. Precisamos renovar isso. Os irmãos, de maneira geral, estão de acordo com isso aí? Seu Roberto, seu Lindsay, seu Roberto, qualquer um. Seu Tomás, será que o termo sacrifício vivo do versículo não está indicando isso? Sim. Enquanto a vida continuar, é para ser dedicada em sacrifício a Deus. Isto é muito importante. Um animal morto acabou. Um sacrifício vivo permanece no altar. É a vida toda. Seu Lindsay? O que nós temos aqui é o procedimento normal na vida de um crente. Não estamos descrevendo um super crente aqui. A dona de casa. Sim. O irmão que se salvou com 60 anos. Ótimo. Eu concordo plenamente que o que nós temos aqui não é um super crente, deveria ser o normal. Posso fazer uma pergunta? Será que é o normal? Será que entre todos nós aqui deveria ser o normal? Eu concordo plenamente, mas entre todos nós aqui, será que todos já colocaram o corpo sobre o altar neste sentido? E se pedisse para levantar a mão, eu não ia levantar a minha. Eu ia dizer, olha, Deus é que sabe, Deus é que faz a avaliação. Porque quando muito, a gente está em falta, né? Então, sobre esses 2 versículos, temos mais algo. São importantíssimos, mas senão nós vamos em frente. Seu Tomás, aqui, sua esquerda. Só uma coisinha. Cláudio. Para nós termos essa posição, posição temos, mas continuar fazendo isso que está no versículo 1, será que nós não temos que visitar o versículo 2? Uma transformação
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento? O irmão vai ampliar? Não, Hã? estou perguntando, sim. Foi muito bom isto. A nossa mente, a nossa maneira de pensar, realmente, quando tomamos a sério esta dedicação, isto molda os nossos pensamentos. Temos um conceito divinamente orientado. É muito importante, pensamos em outro nível. Não pensamos como um mundano, em outro nível. Nosso irmão realmente levantou um assunto importante. Se algum irmão pode levar o assunto para frente. Eu queria mencionar as duas palavras. Primeiramente, o lado negativo. E Paulo faz isso várias vezes no capítulo, lado negativo, lado positivo. Aqui, não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar tem a ideia de formar, modelar, moldar de acordo com o mundo. Quando o crente faz isso, realmente está escondendo a realidade da nova vida que tem lá dentro, moldando conforme o mundo. Não deveríamos fazer isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformar é a mesma palavra usada da transfiguração de Cristo. Então, o que aconteceu naquele dia, quando ele foi transfigurado? Aquela glória divina dele brilhou para fora, ficou visível para os outros. Então, em vez de nos moldar conforme o mundo e assim esconder a nossa nova vida, deveríamos nos transformar, deixar o interior brilhar para fora. O homem do mundo, rapaz do mundo, eu quero estudar, tudo bem. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero acertar nessa vida. Eu quero chegar ao máximo. Bom, mas o entendimento renovado do salvo, Senhor, que queres que eu faça? Que a minha vida seja uma aprendizagem da pessoa do meu Salvador. Que eu me assemelhe a Ele. E que a sua vontade se realize em minha vida. Este é um entendimento renovado da parte do crente consagrado. Seu Tomás, Pois não, senhor. um versículo que tem me ajudado nesse assunto é 2 Coríntios 4:10. O apóstolo diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ótimo. Para mim, o viver Cristo, diz o apóstolo. Essa transformação é gradual, porém constante. Ou deveria também ser. para o melhor. Eu ligo isso com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas eu só quero destacar a importância do nosso entendimento. Renovação do vosso entendimento.
A nossa mente tem muito a ver com essa transformação. Perfeito. Nutrindo a nossa mente com a palavra de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, isso vai efetuar essa transformação. Perfeito, perfeito. Então, nesses 2 primeiros versículos, temos Seu mais Tomás. alguma coisa? Seu Luiz. O final do versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Temos aqui nesses 2 versículos 3 pontos que nos levam a isso. O primeiro, como já tem sido mencionado, né, é apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. O segundo, nos separarmos do mundo, não nos conformarmos com o mundo. Há uma separação do mundo. E o terceiro, a renovação da mente, renovação do entendimento. Parece que temos 3 pontos Temos. chaves para conhecermos a vontade de Deus. Temos, e o apóstolo Paulo, na etapa final, ele combatiu o bom combate. Seu Tomás, Pois não? o mundo que crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo, como que nós vamos ficar encostados neste mundo, sistema e tudo sentido? O mundo está indo mal a pior. Será que nós estamos indo melhor cada vez mais, crescendo nas coisas de Deus? Sabendo e fazendo a vontade do Senhor e nos separando cada vez mais longe do mundo. É isto que versículo 2 insiste. Não vos conformeis. Logo de vereda. Nosso procedimento vai ser em separação desse pobre mundo. Seu Tomás, é o Cláudio aqui de novo. Só uma pergunta. Será que esse versículo 2 é a chave do nosso capítulo? Será que este versículo é a chave do capítulo? É sim. Os primeiros 2. A chave do capítulo. Sem estes 2 versículos não dava para ir adiante. Seu Tomás, aqui fala, não vos conformeis com este mundo. Quando pensamos no mundo, logo vem aquela ideia do lado feio, sujo. Mas eu queria levantar o assunto do mundo religioso, que tem as suas formas e os seus costumes longe do que a Bíblia ensina. O mundo religioso é um grande perigo para o povo de Deus. A Bíblia está cheia, no Antigo Testamento, a religião das nações em redor foram uma desgraça para Israel. E no Novo Testamento, o perigo do mundo religioso influir também no verdadeiro crente. Você podia ampliar isso? Se há qualquer uma tendência nesse sentido, é para lamentar. Nosso lugar é realmente sair fora do arraial, o arraial da religiosidade mundana, que em princípio está totalmente errado. Então, nosso lugar é em separação. Eu espero que não haja uma tendência de encostar, porque realmente o servo, o crente tem que ou um ou outro. Não tem meio termo. Não tem. Podemos proceder? Né? Pois não, seu José.
Seu Tomás, acho que temos um outro versículo que ajuda sobre esse assunto. É 2 Coríntios 5,17. Para mim é muito interessante. Se alguém está em Cristo, esse é um grande segredo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu acho que temos aqui o modelo de uma pessoa salva, uma pessoa que está em Cristo. E diante disso, temos um grande perigo, às vezes, nas nossas mãos, chamada a internet, é que devemos ter muito cuidado. Aceitamos essa exortação. Seu Tomás, avançando, entrando no versículo 3, eu gosto de pensar, pensando no capítulo em geral, que nos primeiros 8 versículos nós temos a nossa responsabilidade para com Deus. Na segunda metade, a partir do versículo 9, temos a nossa responsabilidade para com os outros irmãos e todas as pessoas. Mas pensando nessa primeira parte, nos primeiros 8 versículos, já estudamos a nossa primeira responsabilidade, consagração das nossas vidas. Mas o senhor concorda que agora, a partir do versículo 3 até versículo 8, nós vemos a nossa segunda responsabilidade para com Deus, dedicação no seu serviço. Isto é ótimo e é que nós precisamos realmente, devemos entrar nesse setor. Porque nós temos conselhos importantes aqui, que eu me analiso a mim mesmo. Que Deus não deu a mesma coisa para todos. Que eu saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Cabe a cada crente discernir a capacidade que Deus lhe deu para o servir. Quando eu me conformo com meu cantinho, eu vou servir a Deus muito bem. Mas quando eu insisto em ocupar cargo para o qual eu não tenho condições, aí eu vou me comprometer espiritualmente. Então, este versículo, parece que o apóstolo está dizendo, deixamos a parte emotiva, agora vamos partir para a realidade. E vamos nos analisar na presença de Deus para ver as condições que nós temos para isto ou para aquilo. No versículo 2, nós aprendemos a importância e influência da nossa mente. Ele continua esse pensamento, eu acho, no versículo 3. Ele diz que não saiba mais do que convém saber. Que não saiba mais. Existe a possibilidade de um crente formar pensamentos super orgulhosos a seu próprio respeito. Isso não convém fazer. Realmente isto compromete muito a utilidade de tal irmão. Muito. Para mim, a versão atualizada ajuda aqui, na nossa versão, diz que não saiba mais do que convém saber. A versão atualizada diz que não pense de si mesmo além do que convém. Isso combina exatamente com o que os irmãos estão dizendo.
análise é muito importante. E Isaías, ele entrou nisto um dia, ele disse, ai de mim, ai de mim. É muito bom nós nos ver como Deus nos vê. Ai de mim, que vou perecendo. E aí ele foi indicado para servir a Deus. Um homem que não se conhece a si mesmo, ele não vai poder servir a Deus eficazmente. Tem que se conhecer a si mesmo. Então lemos aqui, mas que saiba com temperança. Isto quer dizer pensar de modo saudável, equilibrado e controlado. Realista, exatamente. E para conseguir isso, precisamos exercer autodisciplina, autodomínio. Mas eu quero a ajuda do seu Tomás. Eu sei que o senhor já comentou. Conforme a medida da fé que Deus repartiu, medida da fé, refere-se ao dom? Refere-se ao dom, ao talento espiritual que cada crente tem? Entendo a palavra fé como uma palavra que descreve, realmente indica a minha vida espiritual. Porque a fé é uma palavra de 2 letras. Mas até que ponto as coisas invisíveis, meu Deus, meu Salvador, são realidades para mim? Isto depende da minha fé. Então, cada crente deve discernir a capacidade que Deus lhe deu neste setor, na sua vida espiritual. Apto para o quê? Fazendo aquilo para o qual Deus nos salvou, ótimo. Mas querendo fazer algo para o qual não temos condições, realmente é lamentável. Não posso dizer muito mais. Seu Tomás. Pois não, seu Vinícius. É precioso que o Espírito colocou essas 2 informações aqui nesse versículo, falando da temperança no saber e no agir e a medida da fé. Porque o irmão mencionou a possibilidade de haver um irmão orgulhoso, mas provavelmente na vida dele vai haver um problema na manifestação da sua fé, no seu andar e no seu procedimento. Sim, há um defeito na sua fé, na sua vida espiritual. Posso chamar a atenção para onde versículo 4 nos conduz. Eu acho que nós temos a atenção quase que total dos irmãos. Em versículo 4, em que ambiente nos encontramos? Assim como em um corpo tem muitos membros. Estamos logo no ambiente da congregação, da igreja, em versículo 4. E a igreja da qual você é membro lhe dá um campo grande para viver a sua vida dedicada. A igreja necessita de crentes cujos corpos estão no altar. E aí sim, aquela igreja
vai se animando e progredindo. Alguém gostaria de comentar isto? Ele se serve aqui de uma figura, a figura de um corpo. Eu acho que nós temos aqui na expressão um corpo, unidade. Muitos membros, multiplicidade. Nem todos os membros têm a mesma operação, diversidade. Ótimo. Ideal numa igreja. Ideal. Ótimo. E quem sabe, continuando este pensamento, somos membros uns aos outros, interdependência. Interdependência. E assim como no corpo, cada membro tem um papel único, na igreja também. Tem um papel único, eu creio isto, ainda que seja uma igreja grande. Eu creio que cada membro desempenhando a função para a qual Deus o indicou, ele partindo para o céu faz muita falta. É importante, eu gostaria que o irmão ampliasse esse pensamento sobre cada um tem o seu papel, porque esses dias no estudo bíblico nós estávamos pensando nesse assunto e surgiu a ideia de que uma igreja e onde há uma congregação grande é normal não haver espaço, ou não haver todos os irmãos participando com a mesma intensidade ou maneira. Claro que esse não é Eu não sei se eu vou poder. Sabe, não é nosso problema igrejas grandes. Fomos preservados desse problema. Mas eu me lembro de um homem estimado por mim. Eu não conheço um privilégio melhor, mais alto do que fazer parte de uma igreja e ali dedicar todo o meu talento ao progresso, bem-estar e prosperidade daquela igreja. Eu acho que um lema assim, qualquer pessoa aqui podia adotar. Pessoalmente, eu dou graças a Deus que eu fui recebido numa igreja pequena, porque dá mais oportunidade, às vezes, de participar, mas eu sei que nós não temos muito este problema de igrejas grandes, mas eu diria para irmãos que tem o perigo. Cada igreja sempre tem alguns, graças a Deus, irmãos exercitados. Tem o perigo dos outros deixarem eles fazer tudo. E isso não combina com essa passagem. Cada irmão deveria ter o seu exercício e deveria ter a sua função indispensável naquela igreja. Sim, e numa igreja maior, tem mais crentes para cuidar, tem mais visitas para se fazer, mais problemas para se resolver. Então eu acredito que quem quer trabalhar encontra vaga. E quem sabe, seu Tomás, só falando neste ponto, nós vamos entrar no assunto dos dons agora e muitas vezes surge essa pergunta, como é que eu vou saber o meu dom? Eu acho que o senhor já tocou no ponto crítico. Tem vaga. Abrindo os seus olhos, vai ver serviço para fazer. Vai fazendo aquele serviço e não se preocupe tanto em identificar um dom
específico. Isto é muito importante. Se algum irmão está esperando que de repente acenda a luz, agora meu dom é aquele. Não. Vai trabalhando no que surgir. Vai trabalhando. Não se apure. E vai perceber, e seus irmãos também, onde tu tem força, tu tem facilidade. Tu vai fazer, tu vai perceber, e os irmãos vão perceber. Não esquece disto. Leva tempo, mas se define. Estou pensando, seu Tomás, será que existe a possibilidade de um irmão plenamente consagrado, consequentemente cheio de entusiasmo e prontidão para fazer tudo? Opa, diz o apóstolo Paulo, tu tem que servir a Deus dentro da tua capacidade. Não há nada mais ruim, por exemplo, de um homem tentar pregar o evangelho que não tem o dom para pregar. Isso é inadmissível. Isso só traz prejuízo para aquela igreja. E aproveitando, seu Tomás, os irmãos, vamos dizer, os anciãos de uma igreja, se eles percebem que aquele irmão não tem capacidade para usar a plataforma, por que insistem em convidar ele tantas vezes? Eles deviam ter um cuidado também, não é? Assim que consegue esvaziar o salão. O pessoal suporta, mas não para sempre. Este é um assunto muito delicado. Ninguém quer ofender ninguém. Mas temos de realmente ser realistas. Nós não podemos sacrificar a congregação para satisfazer um irmão que deve encontrar sua vaga em outra área. Então, vamos ver o tempo. Temos 40 minutos e eu acho que estamos em versículo 6. Eu observo aqui, deixa eu ver se eu consigo dizer em poucas palavras, tendo diferentes dons. Tendo diferentes dons, se é profecia, segundo a medida da fé, que eu entendo que seja conforme as condições adquiridas no progresso espiritual. Se é ministério, seja em ministrar, isto é, tua vaga é servir, te dedique. Tua vaga é ensinar, te entregue totalmente a isto. Tua vaga é exortar, tu tome a sério isto. Tua vaga é repartir, então faça isto com liberalidade. Aqui neste versículo nós temos dedicação. Dedicação. Deixa. Eu fiquei chateado. Não vou fazer mais. Não. Com dedicação. Este é o ensinamento destes versículos. Tome a sério o seu papel na igreja. Seu Tomás, dois irmãos têm o mesmo dom.
vamos dizer, o dom de pregar o evangelho. Mas um prega melhor do que outro. Por quê? Será que aquele que prega melhor dedicou-se a si mesmo mais ao seu dom do que o outro? Ou seja, que ele desenvolveu aquele dom melhor do que o outro? Não vai ser fácil analisar isto de modo geral, mas eu insisto, se o irmão tem dom para pregar o Evangelho, que ele trabalhe em cima disto. Como posso melhorar? Como posso chamar a atenção de uma forma melhor? E ele vai encontrar na palavra de Deus muita ajuda nesta área. Também, escutando como os outros que têm experiência, como eles trabalham. Mas eu creio que o irmão talentoso tem um compromisso espiritual de ir se aperfeiçoando. Será que não existem os dois fatores, a dedicação que seu Lindsay apresentou, mas também, como já estudamos, a medida da fé que Deus repartiu? Então, dizendo que dois irmãos têm o dom de pregar o Evangelho, não quer dizer necessariamente que os dois receberam a mesma medida daquele dom. Então tem a medida do dom e tem a dedicação ao dom. Às vezes, o homem com menos dom se dedicou mais e se tornou mais útil. Concordo plenamente com isto. Seu Tomás? Pois não, Sr. Greg? Quem sabe não é tanto o dom, mas a ajuda de Deus na pregação do Evangelho. Pois é. Todos aqui que pregam devem saber o que é sentir-se meio sozinho. E as palavras não vêm. E a hora, o relógio para. E isto ensina o pregador que, por talentoso que ele seja, ele precisa do amparo do Espírito Santo. É indispensável. Para tanto, oração e vida reta, vida em dia. Seu Tomás, também, Pois, Luiz. Também a questão da habilidade natural não se confunde com o dom, né? Seu Luiz, eu sei não estou atingindo ninguém, não quero, de professores formados, lecionando na sala de aula, que não têm o dom de ensinar a palavra de Deus. Então, uma coisa é natural, outra coisa é espiritual. Mas certas horas fica um pouco difícil, porque já pensamos sobre o corpo, sobre o altar. Então, Deus tem como se servir das habilidades de um certo homem, além do dom espiritual que Ele deu para ele. Mas eu concordo plenamente com este exemplo que o seu Tomás levantou. Até porque nós sabemos que Deus tem abençoado as pessoas ao pregar um evangelho que nós diríamos não são tão habilitadas, e Deus tem abençoado pessoas com salvação através das pregações que fizeram? Espero que tenhamos ouvido e entendido, foi bem explicado, porque Deus sabe, e tem muitos irmãos aqui que sabem, certas igrejas no passado, quem sabe até no dia de hoje, lutam
com grandes dificuldades, mas insistem e lutam. Não tem grande talento. E Deus ajuda na sua misericórdia e abençoa. Eu acho que se nosso irmão Seu Alessio fosse recordar os primeiros tempos lá, 1956, 57, Seu Alessio, Seu Henrique podia realmente dizer que não era fácil manter as reuniões. Pois não, Seu Vinícius? Há muitas literaturas preciosas falando da pregação do Evangelho e do dom, mas eu não me esqueço do prefácio daquele livro, A Compreensão do Espírito Santo, de Parker, quando ele cita, falando de A.W. Tozer, ele diz, do dia em que o pensamento se apropriou dele e ele se apropriou do pensamento de que um outro estava ao meu lado e era responsabilidade dele fazer aquela obra da pregação do Evangelho. Ele se referia ao Espírito Santo. Seu Vinícius, eu não consegui captar. Será que podia repetir? Não. Seu português é muito acima do meu, mas quem sabe foi um pouquinho rápido e parece bem importante. Existe aquele livro, A Compreensão do Espírito Santo, de Parker. Nós temos ali na livraria. Tá. E ele falando de A.W. Tozer, que era um pregador do Evangelho, e esse irmão falando da sua ansiedade, das suas preocupações em pregar o Evangelho, ele diz de um dia na sua vida, quando ele compreendeu que um outro estava ao seu lado naquela obra, o Espírito Santo, e era responsabilidade dele levar aquilo adiante, e desde aquele dia em que ele se apropriou desse pensamento, ele não teve mais ansiedade ou preocupação, mas entrou de cabeça naquela obra. É Parker ou Tozer? Parker citando Tozer. Citando Tozer, tá. Valeu. Obrigado, Seu Vinícius. Um homem se flagrando a importância do Espírito Santo operar nele quando está pregando o Evangelho. Amém. Nós temos falado muito e com razão de pregar o Evangelho, mas quem sabe deveríamos mencionar o fato que tem uma grande variedade de dons. Juntando as várias listas no Novo Testamento, chegamos a 20 dons. E notamos certos que chamam a nossa atenção aqui: repartir, ou também exercer misericórdia, ou também lá em 1 Coríntios 12, socorros, o dom de socorros. Então, nós temos a convicção que cada irmão e cada irmã tem o seu dom. E pode ser um destes dons bem importantes de repartir, de ajudar os outros. Pode ser o seu dom. Eu acho que um dom muito especial é o dom de um porteiro. Chega um estranho, depara com o porteiro. Primeira impressão, nem me olhou. Olhou feio. Bom, isto não acontece. Mas tem uma cordialidade não exagerada. Isto é, o novato não está constrangido, está colocado à vontade. E havendo problema que não existe muito, mas em alguns lugares, aquele irmão vê a situação deste novato, onde podia indicar um lugar para ele sentar. Este dom existe muito aqui no Sul, e que tenhamos mais irmãos indicados.
E aí a pessoa, na primeira vez, olhou na vitrine, era ótimo. Aí depende depois dos outros para manter aquele testemunho positivo. Acho que alguém estava... Seu Tomás, sobre o exercício desse dom, estou pensando em pregar, por exemplo. O fato que o irmão tem esse dom não quer dizer que é sempre automático, que qualquer reunião, em qualquer lugar que ele vai pregar, tudo vai sair certo. Deve ter um exercício antes e depois também. O irmão vai se exercitar depois. Será que Deus me ajudou quando eu estava falando naquela reunião? Porque se não houver isso, aquele dom, eu creio, pode ficar prejudicado. Comprometido, né? O nosso irmão realmente disse algo que tem que ser dito. Se a minha vida espiritual não está em dia, meu dom vai perder a sua eficácia. O peso das minhas palavras vai diminuir. Isto é indispensável. Um homem talentoso não pode contar com seu talento. Não pode. Ele tem que contar com o poder do Espírito Santo. E às vezes, como algum irmão indicou, o Senhor permite uma lição dura para um pregador. Aí ele quase quer se sumir da plataforma. Seu Tomás, cada um desses dons aqui nós temos complementando a maneira como ele deve ser exercido, né? Sim. A maneira como ele deve ser exercido. Cada um deles, e chegando inclusive aquele que exerce misericórdia com alegria. Parece que aquele que é o beneficiário desse dom, né, assim como dos outros, vai perceber o modo como ele está sendo exercido. Uma pessoa pode exercer misericórdia, por exemplo, e aquela pessoa que está sendo beneficiada pode perceber que ele não está exercendo com alegria, mas com tristeza. Exatamente. É cordial, todo entusiasmo, todo coração, não de cara feia. Mais uma coisinha, seu Tomás, eu me lembrei os motivos que um irmão deve ter ao exercitar o seu dom. Estou lembrando, Paulo falou em Filipenses, daqueles que pregam por inveja e porfia, ou ir para a plataforma para se mostrar a si mesmo, mostrar o seu dom. Deus dá um dom, não é para o crente mostrar o seu dom, é para anunciar a Cristo e ver bênção, né? Nós temos ministério hoje de tarde. Não é uma competição para quem vai ser o melhor pregador. Não. Isso não interessa. Mas que cada um trabalhe conforme a habilidade dada por Deus para a edificação de todos. Não deve haver concorrência neste setor. Isto é inadmissível. Se eu não posso pregar tão bem como ele, então é motivo para eu simplesmente ir trabalhando em comunhão com ele. Ciúme é inadmissível. Pode existir. Por quê? Na carne? Pode existir. E se ele está pregando bem melhor que eu, sim, mas ele tem um defeito. Não gosto daquilo. Isto é realmente da carne. Podre.
Mas onde estamos? Pois não, seu Laudalino. Eu gostaria de um pouco mais de comentário sobre o dom de ofertar. Eu gostaria de ouvir um pouco mais de comentário sobre o dom de ofertar. O dom de ofertar. Repartir. Pois perdão, não, agora sim. Repartir. Repartir. É um dom? Pois é. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Alguém tem alguns pensamentos sobre o aspecto de dom em repartir? Tem pessoas que realmente se dedicam a isto? Talvez nem sejam muitos, mas eu não posso dizer muito. Vamos ver o que o seu Lindsay vai dizer. Talvez o dom se manifeste ao discernir quem está em necessidade. Eu também diria, não é um dom apenas para os abastados. Um crente que não tem muitos bens ainda tem como repartir com discernimento. Discernimento. Nos ajudou muito. Isto é, nosso irmão está dizendo, podemos andar. Eu não vejo necessidade, está tudo bem. Mas este irmão que tem este dom, ele percebe. Olha aquela família lá, está passando por dificuldades. Eu acho que é por aí. Que Sim. tem olhos para ver. Eu acho importante isso. Então, o dom de repartir não quer dizer um irmão rico. Este não é o dom. O dom é aquela habilidade de perceber e aquele desejo de suprir uma necessidade. Seu Tomás, temos aqui o que preside, ou seja, a liderança, né? Quem sabe o irmão pode falar um pouco. O que preside com cuidado. Sim. O que eu entendo que o que preside é aquele que papel da liderança, né? Com cuidado. Olha, realmente, irmãos que fazem frente têm muita responsabilidade. Às vezes, uma palavra inconveniente estraga uma pessoa frágil. Muito discernimento é necessário nesta área. Seu Tomás. Cláudio. Eu conheço a voz, Cláudio. Eu estava pensando sobre esses últimos dois dons, o repartir e a da liderança. Por isso que Deus permite certas tribulações para nos ensinar. E quando passamos por essas experiências, os nossos olhos ficam mais abertos para ver o que aquele irmão ou irmã está passando para poder ajudar. Então não é porque tem mais ou menos, às vezes a experiência nos leva a isso, né? Ótimo, é mesmo. Podemos partir para o versículo 9. Nós temos 20 minutos apenas. Eu não sei se vamos conseguir terminar, mas... Sim, entrando no versículo 9, seu Tomás,
Interessante notar qual é o próximo assunto depois dos dons. É amor. Nós vamos para 1 Coríntios 12. Depois dos dons, tem capítulo 13, amor. Vemos a mesma coisa em Efésios capítulo 4. Depois dos dons, o assunto do amor. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. A gente vê em versículo 9 que quem ama sabe aborrecer. Tá? Entenderam? O amor seja não fingido. É muito fácil falar no nosso amado irmão, porém sem mostrar muito amor, mas aborrecer o mal. Quem ama muito também aborrece determinadas coisas. Até o Senhor Jesus, dirigindo-se a uma das igrejas, ele falou naquilo que aborrecia. Acho que foi a doutrina dos Nicolaítas. Como é que é? Obrigado, Nicolaitas. Então, nós temos de amar o que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. Ananias e Safira, em Atos 5, exerceram misericórdia, o último dom aqui, ao vender a propriedade deles. Mas era amor fingido. Isto. Eles agiram em hipocrisia. Hipocrisia, isto mesmo. Todos devem se lembrar do caso, em Atos capítulo 5. Todos devem se lembrar desse caso. Ótimo. Esses versículos 9, 10, 11 estão mostrando que o crente dedicado, ele desempenha com entusiasmo. Isso é importante. Relaxamento numa igreja é imperdoável. Relaxamento. Não. Aqui nós temos capricho, né? Amai-vos cordialmente. Não sejais vagarosos no cuidado, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Se vai fazer alguma coisa, faz de coração. Faz de todo o coração. Não faz de cara feia. Isto que é o fruto de uma vida dedicada a Deus. Essa frase é interessante, preferindo-vos em honra uns aos outros, parece que está indicando que temos a obrigação de tomar a iniciativa em honrar ao nosso irmão. Sim. Evita aquela tendência da gente se promover a si mesmo. Que eu tenho de considerar meu irmão aí. É questão de saber como trabalhar com meus irmãos em harmonia, que não é fácil. Deus salva pessoas difíceis. E depois de salvos, às vezes continuam um pouco difíceis. Então, eu acho que esses versículos estão nos ensinando a aprender a conviver
com pessoas difíceis, porque de repente eu não estou me lembrando que certas horas eu também sou meio difícil. Acho que a vida da igreja é uma aprendizagem. Uma aprendizagem no setor de relacionamento uns com os outros. Concordam? Três coisas necessárias quando surge problema, né? Esperança, paciência e oração. Versículo 11. Na hora do problema, esperança, paciência e e oração. A respeito do versículo 11, deveremos servir ao Senhor demonstrando fervor e zelo em espírito, sem sermos remissos quanto ao nosso compromisso. Qual foi a palavra? Omisso? Remissos. Remissos. Vagarosos. Ótimo. Pois não, seu Vinícius. Uma pergunta sobre esse versículo 11 que o seu Lindsay comentou aqui. É possível o fervor do Espírito, o amor baixar e aí o irmão passar do limite? Acho que não, né? Em que setor? Em que setor? Aqui, fervor do Espírito e amor, né? Se é possível. Nós estamos exagerar. pensando no amor, né? Hã? Nós estamos pensando no amor. E agora temos aqui alguém fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Mas é possível no exercício desse fervor a pessoa, se o amor baixar, se passar? Para mim o capítulo todo está me dizendo que eu tenho de servir a Deus na igreja de todo o coração, não de meio coração. Hoje não vou, estou cansado. Não, de todo o coração, em todos os setores, porque é a igreja de Deus, composta de pessoas compradas pelo sangue de Cristo. Então, eu deveria trabalhar com capricho, com zelo. Se nós nos alegrarmos na esperança, eu ia dizer que vamos ter paciência na tribulação, pois a esperança vai nos estimular, mesmo nos dias de enfrentar tribulação. Perfeito. Seu Tomás, no versículo 13, sim, a palavra comunicai não é conversar, mas é repartir, não é? Comunicai com os santos nas suas necessidades. É repartir, vendo necessidade no irmão, na irmã. Pois é, certas horas a chegada de um irmão, de uma irmã, talvez com um pacotezinho,
Talvez com uma coisa que ela percebe ou ele percebe, pode estar faltando aí. Às vezes, parece uma bênção proveniente de Deus. E nós devemos nos lembrar que um dos irmãos ventilou a importância de detectar onde há necessidade. Seu Tomás, acredito, ainda há grande necessidade entre os crentes, mas ainda mais naquele tempo, por causa da perseguição, tinha muitas viúvas e pessoas que precisavam ajuda no lado no lado material. Mas tem horas, o irmão entende que até aquele que está bem de vida passa por dificuldades. Então, sempre há oportunidades para dar uma mão, ajudar. São Tomás, eu queria perguntar sobre o versículo 14. A partir do versículo 9 até o versículo 16, parece que ele está pensando em irmãos em Cristo, repetidamente. A partir do versículo 17, ele diz: a ninguém torneis mal por mal. E ele começa a pensar nas outras pessoas fora. Mas versículo 14, onde ele está falando principalmente dos irmãos em Cristo, de repente ele diz: abençoai os que vos perseguem. Será que existe a lamentável possibilidade de perseguição às vezes surgir de uma pessoa que toma o nome de Cristo? E quem sabe a causa seria que não obedeceu os primeiros 2 versículos do capítulo. Seu James, onde existe o ciúme, pode existir a perseguição, mas não vai ser chamada perseguição, é reivindicação. Isto pode existir por motivo de ciúme ou coisa do gênero, que pelo certo é inadmissível, porque uma igreja é um lugar santo, mas acontece. Sede unânimes entre vós. Se nós observamos a humildade, certas coisas que promovem a unidade, a união numa igreja. Seu Tomás, uma ajuda ali no versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. E essa frase, não ambicioneis coisas altas. E ainda o apóstolo Paulo exortou os coríntios para desejar os melhores dons. Então nos ajuda as coisas altas. O que são? Será que a versão atualizada não ajuda? Tendo o mesmo sentimento, em lugar de serdes orgulhosos. Então, ambicionar coisas altas no sentido de ter um orgulho, não de ter um alvo elevado espiritual na vida. Não está falando disso. Como é que é o atualizado?
Deixe-me ver aqui, eu tinha anotado. Em lugar de serdes orgulhosos. Então, não ambicioneis coisas altas. A versão atualizada diz, em lugar de serdes orgulhosos. Então, parece que o conceito de ambicionar coisas altas tem a ver com pensamentos elevados de si mesmo. Que atinge a união. Atinge a união, o ambiente numa igreja. Não sejais sábios em vós mesmos. É bom a gente se analisar bem e servir a Deus dentro dos limites, das condições que Deus nos deu. Parte final do capítulo. A ninguém torneis mal por mal. Eu acho que o nosso irmão Leandro podia ajudar. Mal por mal seria carnal. Mal por bem, odioso. Bem por bem humano. Bem por mal cristão. Tem uma versão sua, isso aí que apresentou esses dias. Diz. Ali embaixo, que liga. Só complementando ali, seu Tomás, o mal com o bem divino. Né? O mal com o bem divino. Só complementando a sua lista. Tá? Eu não lembro as demais agora, mas... O mal com o bem é divino. O mal pelo bem divino. Eu tenho mal por mal carnal. Mal por bem odioso. Bem por bem humano. E bem por mal é seu cristão. A lei de Moisés dizia, olho por olho, dente por dente. Mas o Salvador elevou esse conceito. Ele disse, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Em outras palavras, não resiste, não deixe por isto. Então, esse crente cuja vida está no altar, ele faz questão de procurar coisas honestas perante todos os homens. Ele é um cidadão exemplar. É isto, né? Testemunho adequado na comunidade. E fazer o certo perante todos os homens não é fácil. Paulo diz em 2 Coríntios 8, zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Diante do Senhor é mais fácil, porque Ele está vendo tudo. Mas temos que fazer coisas visivelmente honestas perante os outros. E não abrir uma oportunidade para alguém inventar uma coisa. Então, seu Laudalino, meio-dia. Seu Tomás, pois não. Amontoará brasas de fogo sobre a cabeça de alguém. É uma forma de buscar vingança? Não. Não. Então explique.
Quem sabe tem uma explicação pronta para nós. Obedecendo o que nós temos aqui, isto é, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque isso vai perturbar a consciência dele. Por que ele está fazendo isso? Para comigo? Eu não mereço. Eu faço mal para ele, mas ele me recompensa o bem. Se lembra de Davi e Saulo? Como Saulo, ele se aborreceu do ódio que demonstrou para com Davi. Em 1 Samuel 24, versículos 19 e 20, Saulo se afligiu quando viu o comportamento de Davi, que podia tê-lo matado, e não fez. E Saulo ficou bem nervoso. Então, eu acho que Davi amontoou brasas de fogo sobre a cabeça de Saul. Então, irmãos, não se te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pois não? Será que Saulo de Tarso, não ficou com alguma brasa queimando quando ele viu a atitude de Estevão sendo apedrejado e Estevão orando em favor dos seus perseguidores? Aquilo, de certo, incomodou a consciência de Saulo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.